Estes são temas que pode acompanhar no endereço agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora olhamos este dia, a solenidade de todos os santos, mas com a atenção também no dia de amanhã de Fiéis Defuntos. José Luís Nunes Martins volta a estar connosco. Boa tarde, obrigado. Obrigado por esta presença novamente aqui no programa Eclésia. É um dia em que a Igreja recorda aqueles que não estão no calendário, digamos assim, dos santos canonizados pela Igreja, mas que pela sua vida se distinguiram e diante de Deus numa fidelidade próxima ao seu batismo e se distinguiram e são santos. A Igreja recorda-os a todos. Num dia em que os portugueses também têm esta tradição de irem até às aldeias, aos seus lugares de origem e se aproximarem da memória dos seus antepassados. Esta ligação à memória daqueles que nos são queridos, daqueles que nos antecederam, é algo também muito importante e muito estruturante também para aqueles que ainda cá andam. Isso parece-me excelente a introdução. A ideia é, partindo da premissa, que existem muito mais santos do que aqueles que são realmente canonizados e existem santos, eventualmente, nas nossas famílias e são aqueles que, fundamentalmente, serão recordados pelo amor que nos deixaram, pelo legado que nos deixaram, por terem estado presentes quando muita gente se foi embora, por terem mantido o silêncio do não julgamento quando toda a gente nos acusava ou acusava outros e foram capazes de marcar a sua presença em silêncio, e pelo cuidado que tiveram nas coisas simples, às vezes ir buscar um copo de água, abrir uma porta, ser capaz de respeitar uma lágrima, isso faz toda a diferença. Há muita gente que pensa que a santidade está fora da nossa órbita, que somos pecadores e já não há nada a fazer. É uma atitude um bocadinho conformista e preguiçosa, porque, no fundo, para ser santo não é preciso assim tanto quanto isso. É preciso, se calhar, estar em silêncio, estar presente onde os outros não têm vontade de ir. Atento às pequenas coisas. E fazer essas pequenas Exato. coisas. E, quer dizer, é dar água a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome. E aqui temos um projeto muito grande, não é? E manter uma atitude coerente de vida, não é? Exatamente. Pautada por estas linhas de princípios. Isso a questão da morte é uma questão fundamental, porque a morte é um ponto de passagem obrigatório da nossa vida. Há quem diga que é o fim da nossa vida, eu gosto de pensar que é um ponto de passagem obrigatório. É esse o sentido da vida, do ponto de vista cronológico e existencial. Nós somos lançados para a morte como se todos estivéssemos dentro de um comboio onde soubéssemos que mais tarde ou mais cedo chegará a uma estação que é a morte. E há gente que teima em viver como se isso não fosse verdade, não é? E morreu fulano tal, teve um grande acidente e tal, e morreu como se fosse uma coisa absolutamente extraordinária. E eu acho que eu gosto muito de pensar e estudar a questão da morte. E eu acho que, ao contrário do que aquilo que pode fazer parecer, me tem salvo muitas vezes a vida. Já seguia na autoestrada a velocidades acima daquilo que era inteligente seguir, para não ir preso quando sair do estúdio, e foi o pensamento simples de que tu és mortal, estás armado em quê? É imortal. Se calhar é bom voltarmos à nossa humanidade e à concretude da nossa vida. A sociedade hoje em dia não tende a afastar este pensamento da morte, porque ele é encarado como uma falência, algo que falhou. Uma derrota. Uma derrota, exatamente. Mas se olharmos às sociedades mais antigas, aos nossos antepassados até próximos, ao tempo dos nossos avós, a morte era uma realidade presente no dia-a-dia, na vida concreta, em que até as crianças da casa estavam junto do leito da morte do avô ou da tia que falecia. Mas aí é um aspecto sociológico muito interessante, é porque o avô vivia em casa, exatamente. Não estava num lar, não estava longe, não estava dentro de um hospital e, portanto, quando nós começamos a afastar o pensamento da doença que queremos remeter para os corredores ascéticos do hospital, qualquer que seja a doença, ainda que não seja contagiosa, parece que é. E como a morte normalmente decorre da doença, nós fechamos no hospital uma espécie de cemitério de vivos, ou uma coisa assim meio estranha, desculpa, excesso de imaginação por vezes, afastamos esses temas das nossas casas. E claro que quando acontece alguma dessas coisas, por mais pontual que seja, ela parece uma tragédia absolutamente invulgar, quando na verdade não é.
Na cultura americana, por exemplo, a ideia de haver pássaros e de haver os animais domésticos é também uma parte da educação para a morte, porque eles morrem, depois faz-se ali um funeral. Não tem terá mais de pedagógico do que propriamente de pagão, mas é esta ideia de tentar recuperar uma sociedade que tenta afastar de si tudo o que não é positivo e brilhante, quando na verdade a vida não é positiva e brilhante, é um conjunto de coisas onde também há coisas positivas e brilhantes. Podemos considerar que integrarmos bem a ideia da morte na nossa vida ajuda-nos a viver melhor? Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Eu não consigo jogar Monopólio se retirar todas as penalidades. Não faz sentido. Eu tentar poupar a minha filha à ideia de morte, de um velório, não faz sentido. Não faz sentido porque não estou a ensiná-la a viver com as regras todas. Estou a ensinar qualquer coisa que não é esta vida. Estou a ensinar uma ilusão, vou criar uma adolescente frustrada, completamente frustrada, porque assim que sente um obstáculo, o pai e a mãe não destroem, mais ninguém destrói, aquilo também não se destrói sozinho, ela não sabe, porque sabe viver num mundo onde tudo é um país das maravilhas. E estas pessoas que por estes dias se fazem à estrada, que rumam às aldeias, que vão aos cemitérios, que prestam a sua romagem, a homenagem aos antepassados, ainda pertencem a esta geração que integrava bem a morte no dia-a-dia. Não é? Certo, porque nós temos hoje tendências muito, eu diria, perigosas do ponto de vista cristão, que é continua a viver no nosso coração e pronto, faz parte do nosso ADN e não lhe devemos prestar mais culto nenhum, nós devemos continuar. Não, eu sou uma seta em movimento, devo-me lembrar exatamente do arco que me pôs em andamento. Não é? A minha mãe morreu há exatamente 5 anos e faria anos no dia 1 de novembro, portanto... Eu recordo-me dela como o arco que me lançou e acho que faz muito pouco sentido não o fazer ou tentar esquecer ou tentar levar a minha vida para a frente. Assim como não devo trabalhar para ficar na memória dos meus filhos. Devo ficar na memória dos meus filhos pela educação que lhes dou. Não é necessariamente um tributo ao nome da pessoa que me engrandece, ou melhor, não é o tributo que me engrandece, é porque me engrandeceu que o tributo ainda assim há de ser pequeno para com ele. E acaba por ser importante e estruturante, educativo, pedagógico, enfim, este ir junto do túmulo, este cuidar do símbolo, a força que tem a flor ou a vela que se acende. Pode parecer algo, enfim, já não fará muito sentido, mas porque a pessoa já não está aqui. Mas se calhar ajuda-nos mais a nós enquanto cá estamos, não é? A manter esta ligação próxima. A manter uma ligação com a nossa verdade. As pessoas são verdade, não é? A minha mãe é uma verdade inequívoca. Ninguém a pode ver, porque já morreu, não é? Mas ela é uma verdade inequívoca. Se eu me quero afastar disso, se calhar eu estou-me a querer afastar da verdade. Ao ligar-me, seja ao lugar ou sítio onde está o seu corpo, seja a uma roupa, seja a uma joia que tenha deixado, eu estou a ligar-me ao fundo de mim. Há algo que fez aquilo que eu sou. E, curiosamente, voltando ao início da nossa conversa, aquilo que eu sou, a grande educação que os nossos pais, os nossos avós nos deram, foi muito pela presença, foi muito pelo silêncio e foi muito pelas coisas simples. Não é preciso grandes conversas. Normalmente, se a razão não é direita, a razão não é boa. Convém dizer as coisas simples e claras. Gosto muito de uma oração que é relativamente fácil, que é só obrigado, perdão, ajuda-me mais. É uma jaculatória muito simples. Obrigado, perdão, ajuda-me mais. Obrigado, perdão, ajuda-me mais. Isto para Deus, isto para a minha mulher, isto para os meus filhos. Tudo isto faz sempre muito sentido, desde que eu tenha sentido em cada uma das palavras. Perder-me num credo, perder-me numa oração de 2 horas ou de 3 páginas, se calhar fica muito bem do ponto de vista vocal, mas não do ponto de vista devocional. E a fé tem que ser sincera. A fé tem que ser sincera. Muito bem, José Luís Nunes Martins, muito obrigado por esta reflexão neste dia tão especial, dia 1 de novembro. E vale a pena ter aqui a memória daqueles que nos são queridos, que também são para nós hoje exemplos de santidade. Obrigado. Um olhar em torno da morte, mas também da santidade de vida neste dia de todos os santos. Termino a